dois primeiros que foi chamado? Foi Pedro e André. Depois, Pedro e André eram irmãos. Depois foi Tiago e João, que eram dois irmãos também. Depois, Filipe e Bartolomeu, que era o Natanael. Então ele já deu 6, né? Qual foi o próximo? Aí tem Mateus, Levi, né? Que foi chamado em Mateus 9:9. Jesus ele chamou na coletoria ali. Tomé, Dídimo, Tomé, que estava ali. A primeira passagem que fala sobre ele é João capítulo 11, versículo 16. Vai falar sobre a visita dele ao arraial lá, a vila onde morava Maria e Marta, e a ressurreição de Lázaro. E aí tem Tadeu, Lebeu, Tiago, filho de Alfeu, Judas Iscariotes e o Simão, o Zelote, que era aquele revolucionário que Deus chamou junto com Levi, que era o publicano. Os dois foram colocados no mesmo caminho juntos. Não é interessante? Aí acabou os apóstolos. Aí veio Saulo depois. E ele próprio fala, eu cheguei por último de todos, como aquele que chegou depois. Nem sou digno de ser chamado de apóstolo. Mas o próprio Jesus foi lá e chamou ele. E aí tem as passagens que falam em Atos dos Apóstolos, que vai falar que eles escolheram um no sorteio para substituir Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Como é que ele chamava? Aquele que substituiu Judas Iscariotes. Matias, não é isso? E aí depois o próprio Jesus chamou Saulo ali e falou, você vai fazer minha obra. Então, irmãos, Saulo foi chamado em Atos capítulo 9, depois foi confirmado o chamado dele com Ananias, orando para ele, colocando ele na obra do Senhor, falando, vai que Deus é contigo, vai que eu estou aqui para confirmar o que você viu lá na cidade, no caminho de Damasco, sobre o seu chamado. Aí, mais para frente, em Atos capítulo 9, versículo 26, a Bíblia diz que Barnabé, quando Saulo chegou ali, foi pregar para os outros discípulos, aí todo mundo estava com medo dele, porque ele era perseguidor. Aí Barnabé tomou a causa dele, falou, não, vem cá que eu vou te ajudar. Chegou e apresentou ele para os apóstolos ali, falou, esse daqui é do bem, esse daqui está fazendo a obra de Deus. Ele também é servo do Senhor, vamos receber ele. E aí os outros discípulos, os outros apóstolos, recebem Paulo também por causa da indicação de Barnabé, naquele momento tão difícil, tão conturbado do ministério dele. E aí, a palavra de Deus diz que eles foram enviados para fazer a obra de Deus. E aí a gente vê lá em Atos capítulo 13, se você olhar lá direitinho, a primeira viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? O Espírito Santo. Às vezes as pessoas falam assim, o Espírito Santo é só uma força, só isso. Ele não é uma pessoa, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus entristece, que ele fala as coisas, que ele dá a opinião dele. Será que não é uma pessoa, o Espírito Santo? Disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então o Espírito Santo de Deus falou, traga aqui Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho preparado para eles. Aí começa a primeira viagem missionária de Paulo. Primeira viagem missionária que ele faz. Aí Atos capítulo 15 vai falar de algo aqui, irmãos,
que acontece às vezes de ter desentendimentos na obra do Senhor. A palavra de Deus diz que tinha o jovem ali que chamava João Marcos, que escreveu o Evangelho de São Marcos. No começo, irmãos, ele estava andando junto com Barnabé, junto com Saulo, só que ele voltou para trás. Ele retrocedeu, ele foi para outro lado, ele não continuou a viagem. Aí, quando ele quis voltar, Paulo ele não vai aceitar ele no caminho onde ele estava indo. Atos capítulo 15, que vai falar sobre isso. Atos capítulo 15, versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, viu? Uma contenda grande entre os dois, opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Não pequena discussão, eles discutiram, os dois, um falando de um jeito, outro falando do outro. Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Aí aqui vai falar sobre a reunião que teve com os presbíteros da igreja, mas eu quero achar, deixa eu ver se eu acho aqui a passagem que fala sobre a contenda dos dois. Eu vou achar especificamente essa passagem que é muito importante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Atos capítulo 15, versículo 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, aconteceu a desavença entre os dois. Está escrito em Atos capítulo 15, versículo 39. E aí o que eu chamo a atenção de vocês é que Paulo, ele desentendeu com Barnabé por causa dessa questão específica de João Marcos ter se separado deles, ter voltado para trás. Ele quis voltar de novo. Paulo falou, ele não acompanhou a gente nas outras viagens. Ele desistiu, ele foi embora. Agora eu vou colocar ele naquele lugar? Então Barnabé não concordou com ele, falou, não, vamos trazer o João Marcos, vamos levar ele com a gente. E aí, por causa dessa desavença entre os dois, Paulo resolve levar Silas e Barnabé resolve levar João Marcos para o caminho que eles foram. Agora, Atos dos Apóstolos, irmãos, quando vocês forem ler, vai continuar a relatar o caminho que Paulo fez, não o caminho que Barnabé fez. Então não é interessante? Tem que fazer essa ponderação, porque a história continuou com aquele que Deus escolheu, com o vaso escolhido, naquele momento para fazer aquela obra. Tinha um caminho que tinha que passar, tinha um caminho que tinha que ir, Deus ia fazer segundo o que ele determinou, mas no momento que Barnabé ele se desentendeu com Paulo, ele foi para outro lado, a história continuou relatando sobre aonde Paulo passou, aonde Barnabé saiu, não foi, não deu certo. Então, quem vocês acham que errou nisso daqui? Os dois pensaram diferente, era a mesma obra de Deus, e aí eles pensaram diferente, os dois eram homens de Deus, mas você tem que olhar o que Deus pediu para fazer, não foi isso? Para que Barnabé foi para outro lado? Por que ele não continuou no caminho que Paulo estava indo? Para que Marcos voltou para trás? Então isso daí tem a ver não com o apóstolo Paulo que estava fazendo o que tinha que ser, mas na hora tem que agir, às vezes é rígido com as pessoas que estão fazendo errado. E aí Barnabé quis passar a mão na cabeça de Marcos naquele momento, e aí não deu certo, aí houve essa discussão entre os dois. Eles podiam ter entrado num acordo e continuado juntos. Aí a palavra de Deus diz que Paulo e Silas fez a obra. Teve pessoas que foram curadas, teve aquela situação de Paulo e Silas ser presos na cadeia, que eles repreenderam aquele espírito que estava naquela menina, que estava com espírito de adivinhação.
E aí continua falando sobre a história de Paulo. Aí, em Atos capítulo 16, irmãos, Paulo ele vai escolher um jovenzinho lá chamado Timóteo para fazer a obra lá. Então, segundo os historiadores, Timóteo tinha entre 16 e 20 anos quando Paulo encontrou ele. Vocês sabem como é que era o nome da vó de Timóteo? Está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. A avó dele chamava Lóide. E a mãe de Timóteo? Eunice. Então vamos abrir lá para vocês verem o que a palavra de Deus fala sobre o que Paulo mencionou sobre Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então Timóteo, irmãos, foi levado junto com Paulo para essa viagem. E Timóteo, ele foi separado para organizar a obra do Senhor aonde Paulo passou. Quem que Paulo ele deu ordem para levantar os pastores para tomar conta do rebanho? Quem que foi a pessoa de confiança de Paulo que ficou nos lugares para levantar os pastores naquele lugar? Foi Timóteo. Aproximadamente 16, 20 anos, então Paulo confiou, de tanto que ele era dedicado, de tanto que ele era responsável, de tanto que ele era fiel, para fazer o que ele queria que fizesse no local onde tinha que ser feito. Você já imaginou a confiança que Paulo depositou nesse jovenzinho chamado Timóteo? Aí ele mandou 2 cartas para Timóteo. Tem aqui a primeira carta de Paulo, que ele mandou a Timóteo. Depois ele mandou outra carta de Paulo a Timóteo de novo. Justamente para organizar a igreja. Não é interessante isso? É maravilhoso, irmãos, quando eu vejo. Aí mais para frente, em Atos 16, 14... ele está pregando ali próximo a um rio, onde as mulheres estavam ali, aí converte uma moça, uma mulher chamada Lídia. E essa Lídia, que era essa mulher que ela se converteu e levou toda a casa dela a servir o Senhor naquele lugar. E aí ali foi uma casa que apoiou muito o ministério de Paulo, muita obra do Senhor, onde Paulo passou. Então o que eu falo para vocês sobre tudo isso? Aí chega um tempo, irmãos, que a palavra de Deus diz que Paulo, ele fala desse jeito lá para frente para Lucas, fala assim, ó, traz o Marcos para mim. Vocês lembram do Marcos que ficou para trás? Paulo falou desse jeito, traga o Marcos para mim, que ele é muito útil na obra. Então aconteceu que chegou o tempo de Paulo falar para trazer Marcos, que era a hora de Marcos vir. E aí a palavra de Deus diz que tem um livro escrito pelo próprio Marcos. Então será que Marcos ele estava fugindo da obra, fugindo do que tinha que ser feito? E depois ele entrou realmente no que tinha que ser feito? Ó. O Evangelho segundo escreveu o evangelista São Marcos. Ele era um vaso escolhido, ele não estava entendendo o que era para ele fazer, e de repente ele caiu em si e voltou novamente para o lugar que Deus queria que ele se posicionasse. Então o que Deus traz para a gente hoje? Quão bom seria se nós entendêssemos isso, e se cada um de nós seguisse a vocação que Deus nos deu na obra do Senhor. Então o pastor ele vai ter homens e mulheres de confiança para ele depositar, para ele entregar tarefas, para ele entregar responsabilidades. E a obra de Deus é feita dessa maneira. A separação daquelas pessoas para atividades específicas, para ministérios específicos na obra do Senhor. Aí vocês veem, ó, os apóstolos foram separados, eles pregaram a palavra, eles encomendaram a função para outras pessoas, as outras pessoas continuaram a obra daqueles que começaram a obra. Da mesma forma, Paulo.
Paulo ele começou o ministério, ele foi delegando funções e separando pessoas aonde ele passou para fazer a obra do Senhor. E aí o que me chama a atenção nisso tudo que eu falei para vocês? Deus ele vai levantar Ananias para levantar Paulo. Deus ele vai levantar Barnabé para levantar Paulo. Ou seja, Deus ele vai levantar o seu pastor, às vezes para confirmar o que tem dentro do seu coração a respeito do que Deus já te falou que é para você fazer. Aí essa igreja ela vai continuar. Vai chegar um tempo que o Marcelo não vai estar aqui. Mas a igreja de Jesus o Cristo, ela vai continuar. Ela vai continuar, vai ter outras pessoas que vão abraçar a fé, vão falar, vamos fazer a obra do Senhor. De repente vai estar em outros bairros, de repente vai estar em outras cidades, em outros locais. Aqui vai ter outras pessoas que vão assumir o ministério e a obra de Deus vai continuar. E aí o que a gente vai passar? Passar diretrizes, passar orientações para que a obra de Deus venha a funcionar da melhor maneira na face da terra. Amém? O meu celular está aí, Gabriel? Então pega o outro aqui só para eu olhar a hora, para eu não me perder. Pode ser o seu relógio ou a hora. Amém? Então Deus ele quer que nós estejamos atentos a esse chamado. Amém? Vamos ouvir mais um louvor com a irmã Neuliane e logo em seguida outro louvor com a irmã Sônia. Amém? Fica sobre os seus pés. Eu sei que às vezes você vai falar, não, por que eu estou aqui? Por que Deus me chamou? O vaso escolhido por Deus, ele vai entender o chamado dele, ele vai perceber a vocação dele na obra do Senhor. Ele vai falar, eu me identifico, eu quero fazer isso, porque eu sei que é o Espírito Santo de Deus que está me separando para essa obra, o Espírito Santo que está me falando sobre isso. E aí vai ter outras pessoas que vão confirmar o seu chamado, vão estender as mãos para falar, esse desejo que você tem é de Deus. Seja abençoado para fazer essa obra, seja abençoado para fazer segundo o que Deus já colocou no seu coração. Amém? Glória a Deus, adore o Senhor, tenha sensibilidade no seu coração. Aleluia, foram às vezes dos apóstolos ali, de Paulo, depois de Silas, de Barnabé, de Lídia, de Timóteo, agora é a sua vez. Deus ele vai levantar outras pessoas. É privilégio para você poder servir o Senhor, para você ser lembrado daquele que ouviu o chamado do Espírito Santo. Aleluia. Se comparar com nossa viva, pensa. Aleluia. Provei e vi o mais doce amor, liberta o meu ser, vergonha desfaz. Pensa. Aleluia. O Espírito é bem-vindo aqui, inundar, encher este lugar. O desejo do meu coração, ser inundado a glória. Aleluia. Glória, Senhor Jesus. Chama os teus filhos, Senhor, nesse lugar, Pai. Toca nos corações, Senhor Jesus. Não há nada melhor se comparar nessa vida. Pensa.
provei e vi, mais doce amor, o meu ser, minha desfaz. Aleluia. Glória, Senhor Jesus. Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados agora, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher este lugar. O desejo do meu coração. Nos inundados agora, Senhor. Aleluia. 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 Real a presença, por provar a glória e vontade, nos provar o real a presença, nos provar tua glória e bondade, nos provar o real tua presença, nos provar tua glória e bondade, provar o real tua presença, provar tua glória e bondade. Aleluia! Deus de vida, soberano, Senhor Jesus. Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher nesse lugar. O desejo do meu coração. Os inundados da glória, Senhor. Bem-vindo aqui. Inundar, encher esse lugar. O desejo do meu coração. Os inundados por a glória, Senhor. Aleluia. Aleluia. Continue adorando enquanto a Sônia vai começar o louvor. Escuta o que eu vou te falar. Presta bastante atenção. Quando eu comecei, irmãos, foi por causa de uma vocação que Deus colocou no meu coração, há mais de 18 anos atrás. Quem que me trouxe para cá? Por que eu estou aqui? Então é vocação, o seu coração vai sentir o chamado. E eu vou falar para vocês antes de acontecer, porque quando acontecer, vocês vão saber que Deus falou no meu coração que eu criei antes de acontecer. Deus falou no meu coração, irmãos, no começo do meu chamado, que ia manifestar os sinais dele, os prodígios dele no meio da casa do Senhor. Que ia juntar muita gente. E aí precisaria de um ministério para trazer essas pessoas, para cuidar dessas pessoas. Vai chegar o tempo que Deus vai manifestar os sinais na igreja de Jesus o Cristo. Vão ter pessoas que vão vir, vai ter pessoas aqui dentro que vai cuidar do rebanho, Deus vai levantar para cuidar desse rebanho. Amém? Sabe a Eliane Fernandes, aquela cantora? Quando Deus ele falou isso no meu coração lá atrás, no começo da minha caminhada, falou também para Eliane Fernandes que ia levantar ela.
E hoje você vê onde a Eliane Fernandes está. E o esposo dela estava do lado dela. E o esposo dela acreditou. E o esposo dela é o que mais investe no ministério da Eliane Fernandes. Ela tem uma família normal, mas ela é usada no louvor. Aonde ela passa, ela louva o Senhor. A Shirley Cabalhais atravessou gerações, irmãos. A Shirley Cabalhais. Ela entendeu que ela tinha que louvar, ela ficou na posição dela e hoje ela é consagrada como uma serva do Senhor no louvor. Aonde passa nas Assembleias de Deus, aonde passa na igreja do Senhor, vai ouvir um hino da Shirley Cabalhais um dia na vida. Então Deus, Ele vai fazer isso, irmãos. Ele vai fazer isso na sua vida, na minha vida. Entenda o seu chamado, fica na sua posição que vai chegar o seu tempo de fazer a obra do Senhor também. Amém? Aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para ajudar meu pastor, estou indo, Pai. Então, meus irmãos, Senhor, eu nunca teve dúvida. Glória a Deus, o meu próprio vaso. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, Deus. Sem tua graça, o que seria? Aleluia. O meu próprio vaso. Aleluia. A graça Que seria. Aleluia. Espírito Santo, Senhor. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o que eu quero esquecer, acabo cometendo. E Deus e me tocar de espírito, em uma guerra infindável, agora eu não morrer. Aleluia. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas por pecado. Aleluia. Deus, que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei, pois o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu creio e eu venço o pecado. Que não haja mais pecado, eu presença o meu dever transformar. Se eu quero fazer, não faço. Se eu não quero decidir, acabo cometendo. Se eu tocar no espírito, em uma guerra infindável, agora eu não guerreiro. Aleluia. Digno, Senhor. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu
Por tua graça, venço o pecado. Aleluia! Aleluia. 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 Glória a Deus, Senhor. Guardião, Senhor, Espírito Santo de Deus, graças te damos por essa igreja, Senhor. Graças te damos pela tua companhia nesse lugar, Pai. Aleluia. Aleluia. Até que não haja mais espaço, pois eu estou em tua presença, meu viver transformado. Deixa-me dormir, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então deixe-me de ti. Não haja mais espaço, pois quando eu estou em tua presença, o meu viver é transformado. Me leva, teu Espírito sobre a meu Deus. Aleluia. Aleluia. Presta bastante atenção. Em Atos capítulo 13, versículo 2, irmãos, a palavra de Deus diz que disse o Espírito Santo de Deus: separai-me Saulo e Barnabé. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é o que organizou a igreja no começo. Está escrito Atos dos Apóstolos, mas quem que era que estava dentro dos apóstolos fazendo a obra do Senhor ali? O Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, essa igreja aqui é o Espírito Santo de Deus que vai separar os obreiros, que vai consagrar as pessoas para estar fazendo o que tem que ser feito aqui. Amém? Então cabe a nós orar, jejuar, consagrar a nossa vida e ouvir o Espírito Santo de Deus, segundo o querer dele para essa obra. Amém? Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus, quer se reconciliar com o Senhor? Vem cá na frente que nós vamos orar por você. Tem alguém nessa noite? Sábado, irmãos, outro culto abençoado de ensino a partir das 18h30. Se caso você quiser se batizar, fala para mim. Nós vamos fazer o seu pré-batismo, o casamento, fala para mim que nós vamos fazer o pré-casamento, preparar essa igreja para o que Deus tem a fazer, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Tem mais alguém? Então vamos. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que vai ter tantas coisas que vai acontecer para entristecer, para desanimar você, mas você tem um chamado, Deus te chamou, Deus te trouxe aqui para isso. Você é uma escolhida de Deus, você é uma filha do Senhor, que Deus ele vai fazer o melhor para a sua vida, vai guardar o seu coração na presença do Senhor, Ele vai cuidar de ti, amém? Estende as mãos para cá, vamos orar por elas.
Espírito Santo de Deus, estão aqui, Senhor, as suas servas, Pai. Deus de glória, apresentando-se diante de Ti por causa da palavra, Senhor. É o Senhor que convence, é o Senhor que traz, é o Senhor que fala no coração. Cremos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor está aqui. O Senhor é uma pessoa, o Senhor tem sentimentos, o Senhor tem pensamentos, o Senhor tem um parecer para dar para essa igreja, em cada momento dela, Pai. Por isso, Senhor, te pedimos que seja abençoada a tua serva, Pai. Deus de glória, as tuas servas que vieram aqui na frente, Senhor, diante de Ti, Pai, se reconciliar, pedir perdão e recomeçar de novo, Pai. Nós, como Tua igreja, Senhor, estendemos as mãos para abençoá-las, Senhor. Sejam elas prósperas, sejam elas, Senhor, vitoriosas, Senhor, em cada causa que elas estão passando, Pai. Entra com providência nessa causa, Senhor. Seja, Senhor, em nome de Jesus, derrubado todo Deus de glória, o valente, toda obra, Senhor, do mal, que tenta destruir, matar e roubar, que tenta desfazer, Senhor, o que o Senhor entregou a elas, em nome de Jesus, seja agora jogado por terra, Pai. Determinamos, damos uma ordem agora, demônio do inferno que tem lutado contra esse lar, contra essa casa, contra essa família, contra esse casamento, receba uma ordem agora, bata em retirada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja abençoado esse homem, seja abençoado esse lar, seja abençoado essa casa, onde ele está ali. Deus de glória, ouve a oração da tua serva, em nome de Jesus, estendendo a mão ali, dando vitória a ela, Pai. Esse lar será, Senhor, edificado, Senhor, em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, esse lar sendo construído, edificado com a tua presença ali, Pai, com o teu chamado no coração, Senhor, daquele homem, daquelas pessoas ali, Pai. É o que nós profetizamos em nome de Jesus, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, as palmas, louva o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Depois da bênção apostólica vai ter um lanche abençoado, amém? Estenda as mãos assim. Fala assim, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as divinas consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós e com a igreja em todo mundo. A igreja diga amém. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, ninguém, amém. As palmas, louva o Senhor, glória a Deus. Cumprimenta esse irmão, essa irmã que está do seu lado aí com a paz do Senhor Jesus. Rapaz, tem um lá no trabalho lá que eu tava falando um monte de texto hora, né? Aí fala, rapaz, eu sou do ministério Jesus é o Cristo, é o sapato de fogo. Aí o que é o sapato de fogo? É o Serafim, o nome dele. Ah, é Serafim. Ele conhece o Senhor. Demora a ativar, né? Não, sua esposa aí. Ó. Rapaz, eu falei, rapaz, tu é de lá desse ministério, olha, é fogo lá, ó. Glória a Deus. Isso é só o começo, né? Senhor. Para não. Só bebe. Bom, se pode. Não fala não. Senhor. Mata o Senhor. Ó, finalizar. Não sei como é que finaliza. Eita, a menina, a mulher do Cauã.